Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Bom dia, gente. O Eduardo é muito gente boa, né? Mas ele deixa a bomba na minha mão. Porque ele cantou, divertiu a turma, né? Mostrou um monte de coisa legal e deixa a bomba estourar na minha mão, como tem sido a missão há alguns anos já nesse ponto. Então, primeiro, falar um pouco da minha família. Eu venho de São João do Rei. Cadê a turma de lá? Cadê? Ó, beleza, olha, muita gente, seminaristas, cadê eles? Estão ali, olha, já foram meus alunos lá no seminário, né? Muito bem. Minha família, uma parte dela está aqui, ali está a Karina, levanta a mão aí, está o João Bosco, a Ana Maria e o João Diego. Então tem 3 aqui e tem mais 4 brincando, passando o dia no Decor Kids lá embaixo. Então, por enquanto, são 7 filhos, né? Por enquanto. E eu quero começar lembrando do comentário que o padre Christian fez, falando que quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente tem que criar coragem de estudar e falar sobre aquilo. Então, quando foi feito aquele vídeo, que eu também não lembro há quanto tempo atrás, 8, 9 ou 10 anos, que o Eduardo viu que eu estava dando uma formação para um grupo e falando de teologia do corpo, eu tinha comprado as catequeses do Papa João Paulo II há pouco tempo e eu estava maravilhado com o que eu estava estudando, com o que eu estava lendo. E quando tinha oportunidade, nas formações que eu ia dar, eu já tentava introduzir um pouco daquilo que eu estava trabalhando. Eu estava em lua de mel com a teologia do corpo, eu estava encantado com aquele conteúdo. E comecei a um encontro ou outro, onde eu tinha oportunidade, falar um pouco da teologia do corpo e levar isso que eu estava lendo, estudando. Então é bem aquilo que o padre Christian falou de manhã. A gente criou coragem, foi estudando e foi levando, e eu não imaginava que alguém ia ver aquele vídeo e ia gostar daquilo que eu tinha falado. Nunca imaginava, né? E que tinha dado um pontapé em um trabalho em favor da teologia do corpo aqui na região. Então Deus é muito bom, não é? Deus, para entrar em Jerusalém, usa cada jumentinho, né? E, bom, pois bem, já falei da família, e o Eduardo já falou muito bem da relação de teologia do corpo com o Maneviter. E o tema que me pediram para falar, não sei se eu sou mais indicado para falar, de paternidade responsável, né? Poxa, mas ele tem 7 filhos, vai falar de paternidade responsável, que gente doida, né? Mas me pediram para falar de paternidade responsável dentro da ótica da teologia do corpo. E não dá para falar de teologia do corpo e paternidade sem falar também de humane vitae, como o Eduardo bem colocou aqui. Então eu vou tentar dividir a minha fala em 4 momentos, para ser bem didático, bem pedagógico, né? Eu falei que ele deixou a bomba na minha mão por isso, porque eu vou tentar tratar um pouquinho mais direto das linhas de alguns documentos que nos falam disso. Vou usar um pouco da humane vitae, mas vou usar também documentos antes e depois dela, que nos ajudam a entender onde chegou a teologia do corpo quando o tema é paternidade responsável. Vou tentar dividir a minha fala em 4 momentos, se o tempo permitir. Primeiro eu quero comentar o caminho, de forma resumida, o caminho até o dia em que foi publicada a humane vitae. Porque este ano, com 50 anos da publicação, o Vaticano abriu os arquivos para consulta. E está saindo muita coisa interessante, que nos leva a entender o caminho que foi percorrido até que a humane vitae fosse de fato publicada. Depois eu quero, no segundo momento da fala, localizar dentro da humane vitae aonde que está a tal paternidade responsável. Depois eu quero, num terceiro momento, falar o que a ideia de paternidade responsável virou dentro do meio católico também. O meio católico também está vivendo uma ideia, um conceito distorcido de paternidade responsável, é o terceiro momento da fala.
E o quarto momento, algo muito interessante, que vou mostrar um diálogo, uma carta que João Paulo II enviou a Paulo VI. Isso é novo, foi publicado agora em julho nos arquivos do Vaticano, coisa bem nova, tá? Defendendo, e vou trabalhar com o último ciclo das catequeses, as 16 catequeses finais deste livro, tratam diretamente da Humanae Vitae. Então, das 133, eu tenho 16 catequeses, tenho mais de 10% que citam diretamente a ideia e o que é a Humanae Vitae. João Paulo II, além de ter influenciado, ele foi o grande defensor da Humanae Vitae, tendo que brigar, puxar a orelha até de bispos para que entendessem a Humanae Vitae. Então vamos lá, começando, qual o contexto da Humanae Vitae? No ano de 63, o Papa João XXIII percebeu que algo meio perigoso já estava se rondando, né? Já estava chegando a época da revolução sexual, os anticoncepcionais já estavam em pleno uso, a igreja já tinha pronunciado na década de 30, com um documento que chama Casti Connubii, falando da questão dos anticoncepcionais, mas neste ano, a ONU ia fazer uma conferência internacional sobre a população. Aquele famoso medo dos países ricos, da tal da superpopulação, do aumento populacional. Então a ONU, em 63 ou 64, ela ia fazer uma conferência internacional sobre população e demografia. E ela pediu um parecer da igreja. Então, em 63, o Papa João XXIII criou uma comissão chamada Comissão para o Estudo dos Problemas da População, Família e Natalidade, no ano de abril de 63, para poder fazer algum relatório e responder um questionário da ONU sobre qual era a visão da igreja sobre o perigo demográfico, que segundo a ONU estava muito forte, e qual era a visão da igreja sobre a natalidade e também, de alguma forma, sobre alguma forma de controle de natalidade. Só que essa comissão não deu conta de responder as perguntas da ONU de uma hora para outra, né? E essa comissão, no começo, era formada por 6 membros, para responder aquele relatório da ONU. E só que naquilo que estavam respondendo o relatório, a comissão caiu em outro problema. Enquanto o relatório e o questionário era algo muito técnico, começou a circular a questão moral no meio daquela comissão. Levantaram questionamentos de moral, que é aquilo ligado também à doutrina. Então aquela comissão não conseguiu dar a resposta e ela se alongou, ela se estendeu. Ela foi até o ano de 66, então ela durou um pouco mais de 3 anos e ela se reuniu 5 vezes neste tempo. Só que pouco depois de João XXIII ter criado a comissão, no ano de junho ele falece e chega o Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI manteve a comissão tal como ela foi criada, né? E ampliou, ele foi ampliando esta comissão para ter um estudo ainda maior, né? Nós sabemos que no ano de 64 teve o Concílio Vaticano II, né? No ano de 65, um documento importante, um documento pós-conciliar, chamado Gaudium et Spes, né? Esperança e Alegria, né? Foi publicado, o primeiro documento, o único documento pastoral pós-conciliar que trata diretamente da vida pastoral, tá? Onde, mesmo que a comissão não tenha terminado o trabalho,
o Papa Paulo VI já começa a colocar algumas ideias neste documento, já como uma maneira de garantir a fidelidade à doutrina. Mesmo que a comissão não tenha dado resultados, o Papa Paulo VI, neste documento do ano de 65, na Gaudium et Spes, já coloca algumas ideias relativas à doutrina. Nos diz o Papa Paulo VI neste documento, Gaudium et Spes, quem quiser depois marcar, no parágrafo 51, que ele fala, o concílio que tinha tido, não ignora que os esposos, na sua vontade de conduzir harmonicamente a própria vida conjugal, encontram frequentes dificuldades em certas circunstâncias da vida, que se podem encontrar em situações que, pelo menos temporariamente, não lhe seja possível aumentar o número de filhos. Ele já coloca aqui, entende que há situações da vida que, pelo menos temporariamente, naquele momento não seja possível aumentar o número de filhos. E ele coloca lá embaixo, falando disso tudo, que não é lícito aos filhos da igreja adotar na regulação dos nascimentos caminhos que o magistério, explicitando a lei divina, reprova. Então ele já manteve o pé dele na doutrina, porque ele já viu que aquela comissão estava andando para um lado meio estranho. Aquela comissão que vinha há anos estudando estava tentando relaxar, flexibilizar a doutrina da igreja. Então ele aproveitou a oportunidade, num documento dele do ano de 65, já deu uma carimbada no que a igreja queria. Não é lícito adotar caminhos que o magistério reprova. Interessante lembrar que este é o primeiro documento da igreja que aparece uma expressão que é transmissão responsável da vida, que tem a ver com paternidade responsável. Primeiro documento da igreja que aparece transmissão responsável da vida foi publicado pelo Papa Paulo VI no ano de 65. Tudo bem, mas a comissão continuou os estudos dela, E a situação foi complicando, A revolução sexual foi ganhando espaço. Até do meio católico, por flexibilizar a doutrina, estava ficando cada vez mais forte. Um grupo, no ano de 52, anterior à comissão que o Papa João XXIII criou, no ano de 52, foi fundado nos Estados Unidos um grupo que se chama Conselho Populacional, por famílias ricas e poderosas, liderado pela família Rockefeller. Este conselho populacional, que não é história da carochinha, está na internet, quem quiser vai colocar lá, Population Council, coloca lá em inglês, você vai achar, conselho populacional, existe, fundado no ano de 52, que queria manipular e persuadir as políticas do mundo em favor do controle da natalidade. E por quê? Eles eram bonzinhos, estavam preocupados com o bem-estar? Não. Em um documento secreto deles, que foi revelado no ano de 89, tinham lá as 3 grandes preocupações do Conselho Populacional. Primeiro, preocupação que os países pobres ficassem grandes demais e aí esparramassem doenças, epidemias pelo mundo. Segundo, que os países pobres muito populosos gastassem os bens naturais do mundo, que eles acham que eram deles. Terceiro, que os países pobres tenham exércitos muito grandes que vão enfrentá-los em uma eventual guerra. Este conselho populacional, no fundo, queria fazer políticas para manter a hegemonia, manter a soberania deste pessoal que se julgava e se julga até hoje donos do mundo. Então, este pessoal foi tão astuto que no ano de 64, um membro da família Rockefeller conseguiu encontrar com Paulo VI, conseguiu ter uma audiência com Paulo VI e conseguiu que um diretor da Fundação da ONU para a Agricultura e Alimentação conseguisse discursar no Congresso Eucarístico da Índia. Olha que pessoal abusado.
persuadiram Paulo VI, pintaram um panorama de tragédia para ele e abriram espaço para um membro do Conselho Populacional que estava infiltrado na instituição da ONU para a Agricultura e Alimentação discursar-se num congresso eucarístico na Índia, no ano de 64. No ano de 67, Paulo VI publica um documento que se chama Populorum Progressio, que quer dizer do progresso dos povos. Mas que este documento não fala do perigo da demografia, não. Ele fala do imperialismo, da fome, das epidemias, da falta de emprego, da falta de visão cristã do mundo, do problema da alfabetização, da família, e apenas em um único parágrafo ele fala do problema da demografia, né? E ele ainda puxa a orelha do pessoal. Surge a grande tentação de refrear o crescimento demográfico por meios radicais. Aí fala dos poderes públicos e tal, mas que nenhum poder público pode fazer, porque eles não podem mexer no direito inalienável ao matrimônio e à procriação, que sem este direito não existe dignidade humana. Paulo VI, mesmo numa encíclica falando dos problemas do mundo moderno, novamente chama a atenção que este é um problema de moralidade, não é um problema simples como parece ser. Bom, essa comissão continuou trabalhando e ela foi aumentando. No ano de 66, aqueles 6 membros já eram 75 membros. Ela foi aumentando, ele foi convocando mais pessoas para poder participar, porque ele viu que a situação era complicada. E no ano de 66, uma reunião plenária tenta aprovar o relatório produzido por essa comissão. E aí é que o pau quebra. Não se entendem e produzem 2 relatórios. Um relatório a favor de liberar o uso dos anticoncepcionais e dos meios artificiais, e um outro relatório mantendo a doutrina como ela é. Um jornal francês deu um furo de reportagem e publicou que dos 75 membros da comissão, 70 votaram pelo uso dos anticoncepcionais, sendo que tinham vários bispos nessa comissão. Então foi um cenário meio tenebroso na igreja, né? 70 pessoas de uma comissão pontifícia aprovando a introdução dos meios artificiais e somente 5 segurando na fé. Destes 5, vocês imaginam quem poderia estar no meio, né? João Paulo II, que não pôde ir no relatório para votar, mas mandou a opinião dele. Pela questão do país dele, ele não podia sair do país por um regime que estava implantado, não deixaram ele sair do país. Se ele saísse, ele não podia voltar, questão política, mas mandou o relatório dele. Ele não pôde participar da comissão, mas durante 4 meses ele se reuniu, e há relatos que o casal Billings também participava com ele dessas reuniões. Se reuniu para poder enviar o relatório dele para essa comissão, né? E Papa Paulo VI tinha marcado uma data para publicar a Humanae Vitae, que seria a data do 23 de maio de 68, 23 de maio. E um padre que auxiliava no Vaticano, um padre italiano de nome Felice, este padre relata que Paulo VI acolheu os 2 relatórios, um a favor e um contra, e chegando o dia de publicar, ele passou a noite em oração, com os 2 documentos diante dele na capela. Imagina a dificuldade naquela noite, né? E rezando, meditando, relendo os 2 documentos. Na manhã seguinte, ele rezou na capela privada a missa do Espírito Santo. Saiu da missa resolvido o que ele ia publicar. E pegou
o documento que mantinha a doutrina e resolveu publicar aquele documento. E aquele documento tinha um nome, que o nome dele era De Nascendi Prolis, o nascimento dos filhos. Não era Humanae Vitae, tinha outro nome, De Nascendi Prolis, o nascimento dos filhos. Autorizou aquele documento e mandou aquele documento para tradução, para ser traduzido e publicado. Já estava tudo correndo bem, tudo decidido, quando de repente 2 padres da França, tradutores para o francês, procuram Paulo VI e mostram para ele que aquele documento, embora correto e adequado, tinha uma linguagem que as pessoas não iam entender, uma linguagem muito pesada, uma linguagem muito doutrinal. Então Paulo VI acatou a sugestão deles e mandou suspender tudo. Suspende tudo, vamos trabalhar mais um pouco. Isso era em maio. E então ele pessoalmente, com um grupo de apoio, com alguns bispos que era da confiança dele, pegaram aquele documento e trabalharam 2 meses exaustivamente nele. E deram uma linguagem mais popular, porém ainda fiel à doutrina, ainda mudou o nome. Ao invés de chamar De Nascendi Prolis, passou a se chamar Humanae Vitae, que é a vida humana. E ele fez questão de comentar, porque é algo, não estou falando só algo relativo ao nascimento, mas estou falando algo muito mais profundo, que é relativo a toda a vida humana daquele indivíduo que nasce. E publicou a Humanae Vitae no ano de 68. Este é um relatório bem resumido, né? Temos muitas coisas interessantes aí que vocês podem depois procurar e estudar, mas é para entender que foi um verdadeiro parto publicar a Humanae Vitae. Brigas internas, dificuldades. Depois que ele publicou a Humanae Vitae, tivemos muitos ataques a ela. No ano que ela foi publicada, nos Estados Unidos, um jornal publicou um manifesto de 200 teólogos do mundo inteiro contra a Humanae Vitae. Foi o maior manifesto na história da igreja. Não há relato de nenhum manifesto que tenha reunido este número de teólogos famosos, incluindo bispos, contra um documento da igreja. A Conferência Episcopal dos Estados Unidos fez uma cartilha de como descumprir a Humanae Vitae e não pecar. Olha só que coisa estranha, né? Como descumprir moralmente correto a Humanae Vitae. E aí tivemos a Conferência Episcopal da Alemanha, da Bélgica, do Canadá, vários movimentos contra a Humanae Vitae, muitos movimentos, né? E Paulo VI, depois que ele publicou a Humanae Vitae, Paulo VI foi Papa de 63 a 78, foi 15 anos. Até o ano de 68, em 5 anos, ele publicou 7 encíclicas. Depois, nos 10 anos restantes, não publicou mais nenhuma encíclica. Publicou documentos, então, alguma exortação e tal, mas encíclica, aquilo que vai direto na doutrina, ele não publicou. Imagino o sofrimento que ele passou ao publicar a Humanae Vitae, que ele ficou 10 anos sem falar de doutrina publicamente. Dava um ensinamento, dava uma catequese, mas não publicou mais nada. O peso que este homem carregou. Para ver como é profético o trabalho dele de nadar contra a correnteza. De nadar contra a correnteza, de buscar a oração, buscar a luz do Espírito Santo e ser profético naquilo que ele queria fazer. Mas por que a Humanae Vitae criou tanta confusão, minha gente? Por quê? O que tem de tão difícil na Humanae Vitae? Justamente a Humanae Vitae não aceitou a transformação pela qual o mundo estava passando. A Humanae Vitae não tinha nada a ver com a revolução sexual que estava na moda naquela época. A Humanae Vitae não concordava com uma mudança de mentalidade.
ela firmava o homem pela fé. E ao olhar para a Humanae Vitae, não dá tempo da gente falar da Humanae Vitae toda, né? Claro, seria impossível, uma loucura falar isso aqui, mas eu gosto de destacar. Para mim, a Humanae Vitae tem 3 parágrafos muito importantes sobre a questão da paternidade responsável. O primeiro parágrafo é o parágrafo número 7, que mostra bem o que é a visão de Paulo VI sobre a vida. Quando ele fala que o problema da natalidade, como de resto qualquer outro problema que diga respeito à vida humana, deve ser considerado numa perspectiva que transcenda as vistas parciais, sejam elas biológica, psicológica, demográfica ou sociológica, à luz da visão integral do homem e da sua vocação, não só natural e terrena, mas também sobrenatural e eterna. Olha que profundo. Então, o problema da natalidade, como qualquer outro problema da vida humana, tem que ir além do olhar biológico, tem que ir além do olhar demográfico, tem que ir além do olhar financeiro, sociológico. Então aqui ele fala, onde que está ancorada a visão da paternidade? Olha que profundo, ele fala, é a visão, à luz da visão integral do homem e da sua vocação. Qual que é a vocação do homem? Qual que é a vocação do ser humano, do homem? Qual que é? Não é ir para junto de Deus? Não estamos aqui para isso? Tudo que fazemos aqui na terra não é para um dia encontrarmos com Deus? Tudo, o meu trabalho, o meu estudo, o meu matrimônio, não é para levar para Deus? Então olha o que ele fala, a visão integral do homem e da sua vocação, não só natural e terrena, porque nós sabemos que temos uma vocação natural aqui na terra, mas sobrenatural e eterna. Então este parágrafo 7 da Humanae Vitae define muito bem para a gente que a paternidade responsável é algo de visão sobrenatural, eterna, vai além do que esses grupinhos estão aí discutindo, vai além do que a ONU está falando, vai além do que eu estou preocupado ali que não vai ter comida, que não vai caber tanta gente, vai além. É a igreja nos mostrando para onde ela aponta. A igreja não está aqui para resolver problemas demográficos. A igreja está para mostrar a nossa vocação e para nos ajudar a cumprir a nossa vocação. Ceder à tentação dos problemas demográficos, sociológicos, econômicos e tudo, não vai nos ajudar a cumprir a nossa vocação. E no parágrafo 6 da Humanae Vitae, ele explica por que ele negou o primeiro relatório. Olha que interessante, ele coloca público. As conclusões a que tinha chegado a comissão não podiam, contudo, ser consideradas por nós como definitivas. Ou seja, a comissão deu um relatório para ele, mas pronto, aquele é um relatório de comissão, não é definitivo. Definitivo é a palavra do Papa. Então, não era definitiva, nem dispensar do exame pessoal do grave problema, porque estava todo mundo reclamando, fizemos papel de bobo, ficamos reunindo, a gente entregou um relatório para o Papa e ele não levou aquilo em conta. Ele falou, não, fizeram o trabalho, é um relatório de comissão, mas não dispensam o exame pessoal do Papa. Ele coloca, até mesmo porque no seio da própria comissão não se tinha chegado a um pleno acordo de juízos acerca das normas morais que se deviam propor. E sobretudo porque tinham aflorado alguns critérios de soluções que se afastavam da doutrina moral sobre o matrimônio. Então ele fala que naquela comissão andou aflorando ideias que desviavam da doutrina. Então ele explica por que ele não levou em conta o documento da Humanae Vitae.
E o outro ponto forte da Humanae Vitae, por que que ela foi tão criticada? Por que que ela foi tão odiada? Por quê? Justamente porque ela não abriu a guarda da doutrina para a anticoncepção artificial. Este é o primeiro ponto da Humanae Vitae. Mas a Humanae Vitae tem um outro ponto muito importante também, que é os motivos pelos quais eu deveria, ainda que fosse um método natural, os motivos pelos quais eu deveria evitar ou adiar uma gravidez. E ele coloca de modo muito claro no parágrafo 16 da Humanae Vitae, que ele coloca rasgado, claro, direto, o que o católico deve fazer. E ele começa o parágrafo com um se. Um se é uma condição, não é uma opção. É uma condição obrigatória, sem a qual eu não posso seguir o que eu estou fazendo. Então, no parágrafo 16, ele coloca: se existem, portanto, motivos sérios para distanciar os nascimentos. Se existem motivos sérios para distanciar os nascimentos. Aí fala que deriva de condições físicas, psicológicas e tal. É lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes das funções geradoras, para usar o matrimônio só nos períodos infecundos e deste modo regular a natalidade. Então, além dele puxar a orelha do mundo ao não aceitar a anticoncepção artificial, ele coloca uma condição para o mundo católico. E aí estava também um ponto de discordância, um ponto de ódio para o documento, onde ele fala: olha, pode usar o método natural, pode, mas calma lá. Método natural é se eu atendo primeiro o se existem motivos sérios. Não é ficar tranquilo, consciência tranquila, eu uso o método natural e está tudo bem, não estou pecando. Não. Usar método natural tem um baita se na frente. Nós não podemos fazer o que vem adiante se não cumprirmos esta condição. E dessa forma, quando foi publicado o Catecismo, em 92, já com o Papa João Paulo II, o parágrafo 2368 reforça essa ideia, que os casais podem evitar ou espaçar a gravidez quando há motivos graves, quando há razão para evitar. Não é porque o mundo acha bonitinho ter poucos filhos, não é porque eu tenho 2 quartinhos em casa, vou colocar uma menina e um menino. É porque eu tenho motivos sérios para evitar. Olha lá, a visão dele no parágrafo 7. Uma visão sobrenatural e eterna. De saber que colocar filhos no mundo é ajudar Deus, colaborar com Deus na criação de almas que vão para o céu adorar ao próprio Deus. Uma visão sobrenatural e eterna, que o mundo não entendeu, que o mundo não quis acatar. Porque hoje, quando falamos de ter filho, vão perguntar: mas com filhos não dá para curtir a vida a dois? Olha aquilo que Eduardo falava: desvincular o unitivo do procriativo, desvincular a união do casal com a procriação é o perigo. Isso não quer dizer que toda relação sexual vai gerar uma vida. O Papa Paulo VI deixa claro aqui para a gente, e todos os que vieram depois também deixam claro para a gente. O que está falando aqui é que eu não vou artificialmente evitar a
procriação. E também não vou ficar usando só dos períodos infecundos com medo de ter filho, sem ter razões graves para evitar. Então hoje se fala que os filhos são caros, né? O mundo está ficando muito grande, superpopulação, etc. Vem toda aquela teoria do Malthus que não dá tempo de falar. Depois veio agora, no século passado, o neomalthusianismo, que voltou e também não dá tempo de explicar aqui para vocês. Mas há uma linha de ideias muito bem planejada, que este conselho populacional que eu falava ajudou a bancar. Se pegamos um relatório americano também revelado no final do século passado, onde falava dos planos deles para conter o aumento populacional, entre várias coisas, tem explícito no plano deles escrito o seguinte: fazer com que as mulheres desejem famílias pouco numerosas. Um relatório do governo norte-americano, trabalhado junto com o Conselho Populacional. Fazer com que as mulheres desejem famílias pouco numerosas. E fizeram isso. A partir da década de 70, 60, os filmes que vieram aí, como são? A mulher de sucesso é a empresária, a que tem a vida independente. Capa de revista, as mulheres com o terninho delas e a pastinha na mão. Lançaram a boneca Barbie. O que é a Barbie? Independente, bem de vida, realizada. E se você chegasse no Conselho Populacional com uma proposta, com um roteiro de filme que valorizasse uma mulher independente e uma família pouco numerosa, eles financiavam o seu filme. E há provas documentais disso. Então, nós estamos influenciados por uma cultura que nos fez acreditar que não é possível ter famílias numerosas, para ter o crescimento demográfico em favor dos interesses de grandes que estão por trás disso. Por que eles financiam a agenda LGBT? Hoje, este Conselho Populacional continua atuando, e se você fizer um roteiro de um filme ou de uma série LGBT, eles também financiam. Por quê? Porque é conter o quê? O crescimento populacional. Financiar a causa LGBT é conter o crescimento populacional, porque eles acham que os países são deles. E assim vai. Financiam um aborto, né? Estimulam anticoncepcionais, colocam DIU nas mulheres de países pobres. Não é isso que fazem? Querem conter o crescimento populacional. Vêm com aquelas ideias de que não dá para criar filho, filhos são caros, é difícil. Eu gosto muito de trabalhar com números, né? Inclusive, até no meu último livro, que é o Família Fora de Moda, pela editora Quadrante, até vocês têm depois lá embaixo. Esse livro eu coloco os números comparando a vida há 100 anos atrás e a vida hoje. A comida nunca foi tão barata na face da terra. Nos últimos 100 anos, nos países desenvolvidos, o preço da comida diminuiu 50%. Nos países subdesenvolvidos como o Brasil, diminuiu mais, porque o país industrializou, diminuiu 70%. Hoje a comida é 70% mais barata no Brasil do que era há 100 anos atrás. Basta ver que você consegue comprar 1 quilo de frango na promoção mais barato do que um café na padaria, não é? Aí falamos, a vida está difícil, a escola está ruim. Verdade, a escola não está boa não. Mas há 100 anos atrás tinha escola para todo mundo? Não tinha. Ah, o posto de saúde está terrível. Mas tinha há 100 anos atrás? Não tinha nada. Vacina. Pergunta quem tem mais de 50 anos se tomou vacina quando era criança. Não tinha. Tinha? Não tinha. Ultrassom para as grávidas tinha? Não. Hoje, se você morar numa região de área rural,
o carro da prefeitura vai te buscar, te dá material, te dá uniforme, você come na escola, algumas ainda dão dentista na escola e te entrega na porta de casa. Isso não tinha há poucos anos atrás, não era? E vem com essa balela que criar filho hoje é muito difícil. Gente frouxa, né? Me desculpa. Pergunte ao seu pai o que era criar filho para ver. O seu avô o que era criar filho. Hoje tem tudo na mão. Ah, mas e o mundo está muito violento. Ora, a visão cristã não é colocar filho no mundo para o filho ganhar tudo do mundo. A visão cristã é colocar o filho no mundo para ele ajudar a melhorar, a transformar o mundo. Quando o missionário quer ir lá para a África, ou o filho do Eduardo quer ir lá para a Europa, ele não vai lá para ter boa vida, ele vai para ajudar a melhorar aquele lugar, não é? E eu quero colocar filhos no mundo perfeito, que vai tratar o meu filho a pão de ló. Não, eu coloco o filho do mundo para ele poder ajudar a melhorar este mundo e depois contemplar Deus no céu junto comigo. Não tem nada além disso. E os números mostram que nunca foi tão viável ter filhos como hoje. A mortalidade infantil diminuiu, o acesso à universidade hoje tem faculdades públicas que não tinham antigamente, tem tudo. É claro que o problema, como o Papa Francisco vem falando, não é o excesso de pessoas, é a injusta distribuição do ambiente. A gente pode morar num local mais rural, a gente pode ter uma vida mais simples. É claro, a gente é escravo daquilo que a gente inventa. Hoje a vida é cara por tanta moda que a gente inventa. Hoje a vida é cara porque eu quero trocar de telefone o tempo todo, eu quero trocar de carro o tempo todo. Até carro. Há 50 anos atrás, um carro custava 110 salários mínimos. E pouca gente ganhava salário mínimo. Porque não tinha lei trabalhista, a maioria ganhava meio, ganhava um pouquinho qualquer, não era? Hoje, com 35 salários, a gente compra um carro zero. Era 110 salários há 50, hoje são 35. Hoje a pessoa começa a trabalhar, já vai ali na esquina e financia um carro, uma moto. Não é? Basta ter o primeiro contra-cheque dela, ela já compra. Não é assim? E falam que está difícil viver, gente. Mas está difícil mesmo, né? Difícil é viver com essa mentalidade que a gente tem, né? E pergunta um ancião. Você encontra alguém que teve 10, 15 filhos e pergunta: como que você deu conta? Ele vai falar com a maior tranquilidade do mundo: ah, meu filho, Deus ajudou. Não é? Você pergunta a um casal hoje em dia: por que você não tem mais filhos? Ele vai falar: porque eu não dou conta de criar mais. Olha só, o ancião: Deus ajudou. Alguém de hoje: eu não dou conta de criar. Quando eu tiro Deus da jogada, eu realmente não dou conta. Porque eu contava com a minha responsabilidade de ser pai, é o que fala o documento. Em nenhum momento o documento da igreja fala que paternidade responsável é poder pagar a faculdade para filho. Em nenhum momento o documento da igreja fala que paternidade responsável é poder mandar o filho para Disney. Em nenhum momento paternidade responsável fala que é ter uma casa confortável. Paternidade responsável é entender a responsabilidade de ser pai, de dar a vida pela família, ainda que seja com parcos recursos, mas dar a vida pela família e seguir o projeto de Deus. Então, quando eu tiro Deus da jogada, realmente não vai adiante não. Mas outros falam do medo do futuro. Medo do futuro. Lembra o que Jesus falou quando a barca estava balançando, quase virando? Foram lá acordar Jesus e ele falou: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Não era? Olha a chave entre fé e medo.
O olhar do mundo é que vai tirar, a maneira de olhar o mundo é que vai tirar o medo. O medo paralisa, gente. O medo não deixa ir adiante. É claro, quem tem fé, gente, não tem medo. Quem não cultiva a sua fé tem medo de tudo. Até de ficar em casa, porque pode cair um avião aqui de repente, não pode? A gente pode virar a matéria do Fantástico amanhã, se cair um avião aqui agora, né? A gente não pode viver no medo, né? Eu gosto de contar alguns casos para a gente, que até nesse livro Família Fora de Moda eu relato, as ideias, as razões injustas das famílias de ter filho, das famílias por não ter filho. Medo de atrapalhar o corpinho de Barbie, né? Hoje as meninas passam 25 anos cultivando o corpinho de Barbie. É claro, depois não quer ficar grávida, né? Eu lembro que eu estava falam da saúde da mulher, que a mulher perde a saúde. Vira e mexe, as pessoas chegam perto da gente para perguntar: é tudo seu? Né? Fica aquelas perguntas de sempre, né? E cuidado com as perguntas que me fazem, porque o último que me perguntou o seguinte: na sua casa não tem televisão, não? Eu respondi pelo seguinte: tem, mas se você prefere TV, o problema é seu, né? Né? Então, quando falam, então, cuidado com o que vão nos perguntar por aí. Então, quando falam da saúde da mulher, eu me lembro que há um tempo eu estava na missa, acabou a missa, uma senhora me cutucou, né, no banco de trás, e perguntou: são seus? Aí eu falei: Jesus, de novo, hoje não. Hoje não, acabei de ir à missa, deixa eu ficar tranquilo. Aí eu falei: são meus, né? Ela falou: você tem só 7? Eu falei: são 7. Ela falou: eu tive 18. Né? Eu falei: tô com 95 anos. Saiu andando rapidinho e foi embora para casa. Quem fala que gravidez atrapalha a saúde da mulher? Né? Quem inventou? A quem interessa divulgar isso? E aí nós temos que lembrar que a ideia da paternidade responsável afetou de um modo negativo a própria Igreja Católica, porque neste papo de paternidade responsável, a Igreja Católica entrou numa expressão muito perigosa. Fiquem atentos nisso: planejamento familiar natural. Um tema muito perigoso, porque planejamento não é o que nos pede Paulo VI ou João Paulo II. Pasmem. Mas então é viver assim de qualquer jeito? Não é de qualquer jeito, não. Eu sou responsável para assumir o matrimônio, com abertura à vida, vem o filho. Se eu tenho motivo sério para espaçar de um filho para o outro, eu espaço até aquele motivo acabar, não é a vida toda, deixa vir o outro filho. Para espaçar o método natural, que o Papa João Paulo II fala muito bem dele, é importante que a gente entenda, mas é importante ver que o método natural é o plano B da vida de um casal, não é o plano A. O plano A é que o casal vai casar e vai se abrir a vida. Quando eu tenho algum impedimento para ter filho, é que eu vou usar o plano B. Mas tem gente de consciência tranquila, achando que está seguindo o plano de Deus, vivendo o plano B a vida inteira. Evitar filho é quando há motivo grave. Isso está na Humanae Vitae, está no Catecismo, está nas catequeses do Papa João Paulo II. Então, o plano B introduziu na igreja a ideia do planejamento familiar natural. Então, você não acha nas origens da paternidade responsável, você não acha nos documentos Humanae Vitae, nas catequeses do Papa João Paulo II, nem no Catecismo, o termo planejamento. Por isso que muitos lugares do mundo estão banindo
das equipes de método natural a palavra planejamento. Colocam equipe de método natural, equipe de regulação da natalidade ou fecundidade, ou como diz o cardeal Robert Sarah, cardeal africano que tem feito um belo trabalho, fala administração da fecundidade. É isso que eu tenho que fazer. Igreja não prega planejamento familiar, nem que seja natural. Igreja prega paternidade responsável, que é outra coisa. Por quê? Essa palavra planejamento nem é nossa. Essa palavra planejamento foi usada no ano de 53 pelo Conselho Populacional. E depois a maior franquia do aborto do mundo, chamado Planned Parenthood, que é a paternidade planejada, é que usa a palavra planejamento. Essa palavra não é nossa. A gente pode usar, mas com a ideia de que eu não ensino um casal a planejar. Eu ensino um casal a evitar quando há um motivo para evitar. Inclusive é fantástico ver como as pessoas que se convertem à religião católica são encantadas com a doutrina que a gente joga no lixo. Vocês conhecem, a maioria conhece aqui o caso da Kimberly Ham, mulher do Scott Ham. Kimberly Ham se converteu à Igreja Católica pela leitura da Humanae Vitae. Pela leitura da Humanae Vitae, num trabalho da faculdade, que ela fazia teologia numa faculdade evangélica, e foi investigar por que os católicos falavam disso. Pela leitura da Humanae Vitae, ela se converteu à Igreja Católica. E tem uma outra voz muito forte, atual, nos Estados Unidos, que se chama Jay Bold. Jay Bold é uma psicóloga da Califórnia que se converteu ao catolicismo em 2002. E nessa conversão, é interessante a história dela, que ela se converteu em 2002, foi aceita na Igreja Católica, teve uma vida tão atuante na paróquia dela, que ela é PhD em psicologia, famosa, escreve artigos, e na paróquia dela estava faltando secretária paroquial, e ninguém queria pegar o cargo de secretária paroquial, porque paga pouco, e ninguém queria gastar tempo com a igreja. Aí ela dividiu o tempo dela e foi ser secretária paroquial, meio período do dia dela. E ela conta num livro dela que ela não sabia se ela era a PhD mais mal paga dos Estados Unidos ou se era a secretária paroquial mais bem formada. Ela não sabia o que ela era, mas ela estava lá de voluntária. E foi na secretaria paroquial que um dia divulgaram um planejamento familiar natural. Ela, o que é isso? Ela foi ver e ela quase caiu para trás. Ela, convertida, encantada pela doutrina, que havia lido muita coisa, falou: não é isso que eu aprendi quando me converti ao catolicismo. E começou a trabalhar com planejamento familiar natural. E publicou vários artigos, alguns até muito polêmicos, mas publicou um livro recentemente, muito interessante por sinal, que se chama, cadê o livro dela aqui? Só está em inglês por enquanto. Eu consegui ele no Amazon, para esses leitores de e-book, do Kindle. O livro dela se chama Natural Family Planning, A Trojan Horse in the Catholic Bedroom. Planejamento familiar natural. Um cavalo de Troia no quarto católico. O que é o cavalo de Troia? Que parece levar uma coisa, mas quando abre é outra. Olha que profundo. Muitos de nós estamos entendendo paternidade responsável usando o planejamento familiar natural sem precisar deste planejamento. É um próprio cavalo de Troia. Então vocês acham no Amazon, no livro para Kindle, vocês acham este livro. Então, nós não podemos alongar muito, a história vai adiante, mas é interessante a gente entender que paternidade responsável é muito mais do que ficar planejando a hora de ter filho. O católico não é convidado a planejar a hora de ter filho. O católico é convidado a perceber que se há um motivo muito grave, miséria, greve, guerra,
Tem tanta greve, até falando com greve na cabeça. Miséria, guerra, assim, uma catástrofe, ou então estou desempregado naquele momento. Aí sim, eu tenho o plano B, que eu tenho que aprender a administrar a minha fecundidade. Porque por falta de fé, por medo de futuro, por egoísmo, por o casal querer curtir a vida a dois, eu vou colocando o plano B em ação o tempo todo. Não é isso que a igreja nos pede. E é interessante pensar que os métodos naturais vieram realmente como um socorro de Deus para o nosso tempo. Porque não há como negar que hoje existem mais motivos graves do que há muito tempo atrás. Hoje tem uma dificuldade um pouco maior. E a igreja reconhece que hoje há motivos maiores para evitar gravidez em algumas circunstâncias. Sim. Então, como socorro, vieram os métodos naturais. O primeiro deles mais difundido, porque o casal Billings até participou da comissão pontifícia junto com o Papa João Paulo II. O casal Billings começou a estudar no ano de 53 e no ano de 52 foi fundado o Conselho Populacional. Olha a providência de Deus nisso aí. Mas o tempo já vai embora, queria estar falando aqui, poderia falar mais umas 2h30, mas não vai ter jeito, né? Mas eu queria lembrar o seguinte: logo depois que foi publicada a Humanae Vitae, no ano seguinte, o Papa João Paulo II mandou uma carta para o Papa Paulo VI. Uma relíquia, foi liberada agora em agosto. Achamos isso na internet. Está só em inglês ainda, mas vocês colocam lá o Google Tradutor, como o Eduardo falou, que eles resolvem tudo, né? Tá? Então, nessa carta, o Papa João Paulo II está preocupado como que as paróquias vão colocar em prática a Humanae Vitae, sugerindo que o Papa Paulo VI faça alguma coisa ainda mais detalhada, uma norma pastoral, uma instrução pastoral para aplicar a Humanae Vitae, né? Então ele reforça a Humanae Vitae e sugere algumas coisas a Paulo VI. Por exemplo, vou pegar algumas frases do Papa Paulo II na carta dele, que é grande. A carta dele tem 6 páginas, né? Ele fala que o ensino da Humanae Vitae é infalível e irrevogável, e a própria igreja não tem o poder de mudar. Então, quem ama João Paulo II vai amar a Humanae Vitae. O ensino da Humanae Vitae é infalível e irrevogável. Nem a própria igreja pode mudar. Por quê? Porque ele fala da natureza do homem. Igreja não muda a natureza do homem. Muda o quê? Orientações pastorais e de doutrina. O Papa Paulo II também fala: Humanae Vitae não é conselho ou questão de interpretação de consciência, mas um ensinamento doutrinal obrigatório. Olha o que o Papa João Paulo II está falando, é um ensinamento doutrinal obrigatório. E ele coloca, e aqui eu marco um asterisco, muito importante: desejamos reiterar com vigor que a lei moral não se baseia na aprovação ou desaprovação de homens, grupos ou círculo humano, mas sim na natureza objetiva do bem e do mal. Então, a lei moral não tem a ver se você gostou ou não gostou, se você se organizou contra ou não, se o seu grupinho está contente ou não. Olha que profundo. A lei moral não se baseia na aprovação de homens. E ele dá uma chamada aos padres, né? Aos seminaristas, já vão se preparando, olha lá. Aos padres ele fala: a formação das consciências é uma das tarefas fundamentais do ministério sacerdotal. Ou seja, o padre tem que ajudar a formar a consciência dos fiéis sobre isso. Toda hora o padre recebe gente com drama de consciência, de estar usando anticoncepcional ou não, de ter implantado DIU ou não, ter feito laqueadura ou não. Então, se o padre ajuda a formar a consciência do fiel, ele está fazendo um bem, está levando a verdade aos fiéis. E depois, para adiantar, que o tempo já vai também, nas 16 catequeses da teologia do corpo, finais, que é o último ciclo delas, o Papa João Paulo II se baseia diretamente na Humanae Vitae.
A Humanae Vitae, posso dizer, foi uma das bases. Foi por causa dela que o Papa João Paulo II resolveu trabalhar a teologia do corpo. Então, se nós amamos o Papa João Paulo II, nós temos que amar também o Papa Paulo VI, que dia 14 de outubro será canonizado. Se temos a imagem de João Paulo II, vamos ter também a imagem do Papa Paulo VI. É o precursor, aquele que nadou contra a correnteza. Então o Papa Paulo, eu não vou adiantar porque o meu tempo está muito escasso aqui, mas o Papa João Paulo II, por exemplo, na catequese 122, ele fala da regulação dos nascimentos ou regulação da fertilidade, né? Ele fala na 124 que método natural não se trata de uma técnica, mas da ética, no sentido estrito do termo, com moralidade de comportamento. E na catequese 125, ele fala algo muito importante. Isso que eu acabei de falar do perigo, do cavalo de Troia, que é o planejamento familiar natural, ele fala na catequese 125. Escutem bem, palavras do Papa João Paulo II. Usufruir dos períodos infecundos na convivência conjugal pode se tornar fontes de abusos se os cônjuges buscam de tal modo evitar, sem razões, a procriação, conduzindo-a abaixo do nível moralmente aceito dos nascimentos da sua família. Está vendo? Planejamento familiar natural, método natural, pode ser fonte de abuso dos casais. Então nós temos que avaliar desse ponto. Nunca foi tão viável se abrir uma família numerosa. Para falar também a verdade, eu fico muito indignado com o termo família numerosa, embora eu use. Porque há um tempo atrás, o que não era comum era uma família pequena. Tinha até uma vergonha, né? Olha, o que está acontecendo com eles, né? Só tem 2 filhos, né? Hoje, é o que aconteceu com eles com 7 filhos? Não tem TV em casa não, né? Então, essa ideia tem que mudar. Tem que chegar o tempo em que vamos parar novamente de falar família numerosa. Não é família no plano de Deus. Que há sempre desafios, que tem desafios. Nós não somos ricos, pelo contrário, passamos bastante dificuldade. Bastante. Só quem está perto de nós sabe. Mas também quem está perto de nós sabe a alegria que é cuidar da família. Sabe a realização que é poder dizer sim a Deus e saber que Ele está conosco. Para terminar, prometo que é a última coisa de verdade, né? Quero ler o que o Papa Pio XII falou em 58 para as famílias numerosas, que naquela época já estavam criticando. Ele falou: mas Deus também vem às famílias numerosas com a sua providência, da qual os pais, principalmente os pobres, dão um testemunho evidente, nela colocando toda a sua confiança. Em quem? Na divina providência. Quando não são suficientes os meios humanos, confiança bem fundada e de modo algum vã. Olha que bonito. Deus vem em socorro quando os pais colocam nela a sua confiança. Confiança bem fundada e de modo algum vã. Não é atitude vã confiar na divina providência. Não é qualquer coisa se abrir a vida. É o plano de Deus. E se você por acaso está ouvindo isso de forma tarde, por que eu não ouvi isso antes? Isso aconteceu comigo. Eu estava dando uma formação num estado brasileiro, não vou falar qual, só para coordenadores de diocese de pastoral familiar. Um grupo como o de vocês, grande, dando uma formação para o estado inteiro. Que o tema não era paternidade responsável, mas para variar me pediram à noite para abrir um espaço e falar disso. Então vamos lá.
Aí à noite, depois da janta, voltamos. Eu tinha falado o dia inteiro, eu tinha falado 8 horas durante o dia para eles, da formação. Aí no final do tema que eu falei, de paternidade responsável, um casal na frente, um senhor levanta a mão, com os olhos cheios de lágrimas, e pergunta, fala: agora eu entendi o que é paternidade responsável. Nós tivemos 2 filhos, usamos os meios artificiais, fiz vasectomia e aprendi tarde. Com que cara que eu vou falar agora disso? O que eu vou falar agora às pessoas? Então mostramos a ele que se ele conheceu agora, daqui para frente começa a vida dele, mas que ele ajude aqueles mais novos a entenderem de fato o que é a paternidade responsável da igreja e viver isso com maior profundidade. Passa algumas fotos para mim aí, que está passando. Tem uma foto ali do Papa Paulo VI, uma foto do Papa João Paulo II, outra, né? Papa João Paulo II e Paulo VI, mais uma, os 2 juntos. Não dá para amar o Papa João Paulo II sem amar o Papa Paulo VI. E a última que está na moda, né? O Papa é da moda, né? Não está na moda fazer isso? Olha lá, o Batman, né? Então tá lá. Então, gente, eu convido vocês a fecharem os olhos um minuto. Pensar. Refletir que o dom da vida pelo sacramento do matrimônio é algo muito profundo, que o mundo tenta tirar o valor, que o mundo tenta fazer enxergar filho como problema, como dificuldade, e não é. Filhos são a colaboração com Deus para um mundo melhor. Filhos são presentes, são bênçãos. O Salmo 126 nos falam que os filhos são as bênçãos, são a herança do Senhor. Feliz aquele que encheu a sua aljava. Que o Espírito Santo nos permita entender a paternidade como um dom de Deus. A teologia do corpo nos ensina isso também. O nosso corpo é feito para a paternidade e a maternidade. Paternidade e maternidade não são um castigo, são um dom de Deus. Amém?